No quadro Pergunte ao Profissional de hoje, vou entrevistar o arquiteto Avelino Fernandes, que vai responder algumas perguntas enviadas por nosso público. Oi, Avelino, tenho aqui algumas questões para você responder. A primeira delas é do Valdésio Amaral. Ele pergunta: estou comprando um apartamento na Manuel Dias com 99 metros quadrados. O prédio é antigo e necessita de reformas. Gostaria de saber se devo contratar um arquiteto ou um designer de interiores. Esses profissionais cobram por metro quadrado e qual o preço? Bem, puxando a sardinha para o meu lado, você deve contratar um arquiteto. Por que eu falo isso? Bem, você vai mexer num imóvel antigo, né, e provavelmente você vai ter aí alguma coisa de estrutura, instalações, né, talvez uma reforma um pouco mais pesada. Então, mais por isso. Não poderia ser também um designer, estou mais brincando. Certo? E normalmente o preço de base para negociação é metro quadrado, certo? Normalmente é assim que se cobra. Meu filho tem 29 anos e os móveis do quarto dele são na cor tabaco, com uma bancada de estudo em uma das paredes. Qual deve ser a altura correta da cortina, se ela for tanto de tecido ou de persiana? Lembrando que a janela tem 3 metros e ocupa toda a extensão da parede. Quem pergunta é Conceição Rebelo. Olha, Conceição, eu particularmente prefiro cortina indo até o chão, tá? Certo? Por quê? Se for no caso do tecido, você cobrindo toda, você vai conseguir escurecer mais, porque você não deixa vazar por baixo, né? Porque ela encosta no chão, então a luz não vai vazar, e não vai vazar pela lateral. Você me deu o comprimento, não me deu a altura da janela, certo? Mas de qualquer forma, por composição, eu preferia. A não ser que você tivesse a bancada embaixo da janela. Aí você poderia trazer, aí eu não usaria tecido, eu usaria persiana e traria apenas a altura da bancada. Certo? Cada caso é um caso. Não existe solução fechada, né? Você tem que analisar como um todo. Tem a parte técnica e a parte técnica, né? Tem sempre que levar em consideração essas duas coisas. Okay. Gostaria de saber se ainda se usa na decoração de uma casa uma parede com cor diferenciada. Ou seja, a minha sala é pintada de branco e os móveis são pretos. Que cor você me sugere nesse caso? Também o sofá é marrom claro com listras pretas. Qual deverá ser a cor da cortina? Maria do Carmo Miranda Santiago pergunta. Olha, se usa tudo, tá? Não existe esse negócio. Primeiro que a arquitetura não existe, não tem esse negócio de moda, certo? Primeiro, é caro, né? Ninguém monta um apartamento, não é que nem roupa, né? Camisa você compra, sua expectativa de 6 meses já é muito, às vezes você nem usa, certo? A arquitetura não, você investe numa coisa, você está fazendo a sua casa, o seu canto. Lógico que tem coisas que deterioram, assim, o sofá, você não joga um sofá fora. Mas depois de 3, 4, 5 anos é normal que você troque o tecido, troque as cores. Você pode cansar da cor, mas nunca de um estilo, uma coisa nova, certo? Então assim, tá? Usa parede colorida? Claro, não tem problema nenhum. Você usa a parede para você dar destaque, para você dar aconchego. Às vezes o ambiente está muito alto, você pinta um teto para você tentar rebaixar, certo? Ou é um corredor muito comprido, você pinta o fundo para poder trazer. Você tem que saber aonde pintar. Pintar errado, você pode também pegar um corredor. Se você pinta uma parede com longa de um corredor de uma cor escura, você bota ele mais fino e mais longo, certo? Então tem que saber o que fazer. No seu caso, branco e preto, já é difícil usar a cor. Eu teria... Porque cor é muito bacana, você tem que ter para você, é um limite. Quando você usa a cor, você anda em cima de um fio. Para você cair pro ovo é nada, entendeu? Certo? É só escorregar. Então, assim, no seu caso, você me deu um toque que o seu sofá já tem um bege, não é isso? Com preto. Então, eu trabalharia dentro dos beges. É uma cor neutra e dentro do branco e do preto ele vai complementar e não vai ficar uma coisa muito chocante. Se entrar com vermelho, com preto e branco, um amarelo, um verde, às vezes você pode ficar que você, antes de pintar, você já enjoou. O bege não, você vai conseguir, aí você pode complementar para quebrar esse branco e preto. A não ser que você queira fazer uma coisa muito gráfica. Se você quer fazer muito gráfica, você pode trabalhar no branco e preto o tempo todo, e com grafismo e tal. Vai muito de cada coisa, cada caso é um caso. A contratação de um projeto arquitetônico ou de interiores está incluso o acompanhamento da execução dos mesmos? Olha, é o que eu sempre digo para o cliente. Eu não, no meu caso, eu não executo obra, certo? Eu acho que quando você contrata um projeto. Agora, todo mundo que faz o seu projeto quer que ele seja executado da maneira que foi projetado.
certo? E é o que eu digo, ninguém é onipotente e é onipresente. Você não consegue botar numa folha de papel, nem que você faça 1000 folhas, tudo que tem que acontecer, certo? Porque tem certas coisas que também tem um pouco de interpretação, certo? Então, às vezes, a quem lê aquele projeto interpreta de uma maneira diferente. Então, o profissional contratado, ele vai à obra, certo? Para olhar se o que está acontecendo da maneira como ele pensou. Ou, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, certo? Agora, isso tem que ser acertado antes, certo? Porque, assim, não pode imaginar que o cara vá lá todo dia. Aí isso já não é mais uma fiscalização da execução, isso já vai ser uma execução, certo? E aí, se você quer que o profissional execute, aí existe uma sobretaxa em cima do projeto, tá? Mas, normalmente, todo profissional que vende um projeto, ele vai, eventualmente, para uma obra, ele vai lhe informar quando ele vai. E se tiver um problema, uma coisa para definir, que não possa ser definida no escritório, que precisa, às vezes, da presença, claro que vai. Eu acredito que está incluso, pelo menos, em alguns casos, no meu, sim. E como e quantas vezes é cobrado esse tipo de trabalho, Avelino? É aí que tá, entendeu? Isso é muito relativo. Vamos dizer, se você é contrato profissional, ele lhe indica os profissionais que estão acostumados a trabalhar com ele, e você consegue chegar a um preço legal e trabalhar com essas pessoas, provavelmente você vai precisar do profissional menos do que se você trabalhar com profissionais de execução que não conheçam o profissional, que não estejam acostumados a trabalhar, porque vai haver porque é como eu volto a dizer, por mais que a gente desenhe, não tem jeito, sempre tem alguma coisa que escapa, certo? E que escapa às vezes ao próprio entendimento, certo? Você vê que antigamente o arquiteto, ele vem de, a profissão, talvez uma das mais antigas também, certo? Mas você vê que os grandes mestres, como eram Michelangelo, a companhia e tudo, eles executavam, eles moravam dentro das próprias obras, as catedrais e tudo que eram os palácios, era o próprio cara que fazia, com a equipe dele, certo? Só que hoje a gente não tem mais como, O cara não pode, seria ótimo se a gente pudesse fazer um por um, mas o preço seria absurdo para você se manter dentro de uma coisa dessa. Então, e também a coisa foi generalizando, então daí surgiu, por isso surgiu os engenheiros, e na própria arquitetura começam a surgir, Hoje você tem o design interiores, que ele é mais específico na parte de decoração, certo? Você tem o urbanista, que ele já tem, mas tudo isso está dentro. Antigamente, engenheiro e arquiteto era uma coisa só, certo? E hoje já falaram, abrindo um pouco mais isso aí. Daí vão as especializações. Qual o melhor local para se colocar parador numa sala? Depende da utilidade que você tiver. Vamos dizer, você tem uma sala de jantar, você vai botar um aparador próximo à mesa, atrás, ou na cabeceira, ou encostado a uma parede, para que você possa dar ali, ou tirar partido de decoração, botar algum objeto, uma coisa, e no dia a dia que você precisa ter um jantar, uma coisa, você tem um apoio, de botar ou serviço, ou botar alguns pratos, para que a mesa esteja mais livre, se for o caso, certo? Às vezes você tem um conjunto de sofá, certo? E você está com as costas do sofá nua, certo? E você pode botar um aparador abaixo, atrás, e aí você bota alguma coisa, uma luminária, ou você não pode botar uma mesa lateral, ou ele está encostado na parede, o fundo está livre. Aí você tem que ir. De novo, não existe fórmula, certo? Tá? É o que eu digo. E na arquitetura, existem normas relativas à circulação, ventilação, espaços mínimos e tal. Certo? Você sabe que para passar numa porta, você precisa de no mínimo 60 centímetros, certo? Normatizou-se que portas tem 60, 70, 80. São normas, tá? O resto, quando entra estética, sensibilidade, aí, o universo é imenso. Como faço para deixar um apartamento que possui paredes texturizadas e com cores diversas, tanto na sala quanto nos quartos, com um visual bem mais discreto? Pinte tudo da mesma cor. E, logicamente, de uma cor discreta, Porque aí o que vai acontecer? Você vai passar a tirar partido apenas das texturas, ou da diferença entre elas, certo? Você pode ter, imagina, a textura, sempre que pelo menos no meu caso, sempre que eu uso textura, cor ou qualquer coisa em alguma parede, eu estou tentando valorizar e chamar a atenção para ela, certo? Se você tem tudo branquinho, tudo liso, pintado e amassado, e você joga uma textura, mesmo sendo branca, em alguma parede, normalmente o olho já vai correr para aquilo, certo? Ela vira foco de atenção inconsciente. É a mesma coisa que luz. Você pode fazer isso com luz. Você bota uma luz em algum canto, inconscientemente o olho percebe, porque ele vai perceber a diferença, entendeu? Então, se você que tem isso todo colorido, ainda com
com textura e você quer botar uma coisa mais tranquila, pinta tudo de uma cor só. Não estou dizendo tudo de branco, tudo de uma areia, de um fim, de um creme, de um bege, de um cinza, não sei. Mas uniformize a cor, você vai conseguir. Tá? Avelino, muito obrigada pela sua entrevista. O programa Curto Circuito agradece sua participação aqui no nosso quadro. Espero que o pessoal de casa tenha gostado e que você apareça aqui outras vezes novamente. Ok, o prazer foi todo meu. Tuas ordens, tá? Valeu. E você de casa, não esqueça de acessar o nosso site www.decoraçãosalvador.com.br e mandem suas perguntas. Na próxima semana estarei aqui com outro profissional que irá ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas.